Você pode abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras do Nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Senhor, mais uma vez eu quero lhe pedir, fala conosco, estabelece a tua vontade nessa noite. É o que nós queremos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Esse texto é um texto onde o Senhor ele se apresenta de uma forma especial. Ele diz que ele traz na sua mão as 7 igrejas, na sua mão direita. Ele conserva na sua mão direita as 7 igrejas. Conservar tem a ver com governo, e direita sempre tem a ver com governo na Bíblia. O Senhor Jesus está assentado ao quê? À destra de Deus. Quando a gente fala, maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço direito, faz dele o seu governo. Nós temos que confiar uns nos outros, porque senão a gente não consegue andar. Nós não podemos fazer dessa confiança a nossa segurança, aquilo que nos governa, aquilo que nos dirige. Entende? Mas esse é outro assunto. Ele fala aqui que ele tem o governo das igrejas. É uma coisa interessante, a primeira coisa que eu quero falar é que não importa de onde você veio, nem para onde você vai. Não importa se você concorda ou não concorda com as igrejas. Não sei se você vai concordar com o que eu falar ou não. Mas o governo está na mão dele. Ele governa. Entende isso? E esse governo está acima do que nós acreditamos ou desacreditamos. O governo de Deus, ele é soberano. Ele tem o controle das 7 igrejas. Quando ele fala 7 igrejas, significa trabalho completo. Quando chega ao 7º dia, Deus viu que tudo que ele tinha feito era bom. Tudo está pleno, está completo. É muito mais do que apenas perfeição, mas a ideia de eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Quando a gente olha para as 7 igrejas, significa a totalidade das igrejas. Ou seja, todas as igrejas estão na mão do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Igrejas boas e igrejas ruins. Igrejas que negociam princípios e igrejas que não negociam princípios. Igrejas que pregam coisas certas e igrejas que pregam coisas erradas. Tudo ele tem o controle. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, a gente não precisa defender, a gente não precisa brigar, porque ele tem o controle. Sabe, a gente tem vivido um tempo onde, por a gente discordar, e o que a gente discorda tem sentido, a gente cai num lugar muito perigoso, um lugar onde a gente fala e questiona coisas, mas, na verdade, a gente não tem nada para oferecer em troca. Então, eu preciso entender isso. Eu tenho falado muito sobre isso. A gente estava ouvindo podcast. Eles estavam ouvindo podcast ontem, né, ali na cozinha, fazendo alguma coisa, fazendo comida, fazendo macarrão, molho branco. Rabachei. Bom demais. E ele estavam ouvindo e, de repente, o cara estava falando sobre um livro que ele estava lançando, sobre ajudar os necessitados, né?
E aí eu fui lá e perguntei assim, mas o que ele faz? Ele só questiona quem ajuda? Ou ele fez alguma coisa, ele trouxe uma nova alternativa? Aí ele falou, não, ele trouxe uma nova alternativa. Aí começamos a falar sobre isso. Porque não adianta eu questionar uma coisa se eu não tenho nada para oferecer, se eu não vivo diferente. Sabe, o Evangelho, ele precisa gerar alguma coisa em mim. Ele não pode ser só um conteúdo teológico que eu carrego. Ele precisa gerar em mim atitudes palpáveis. Porque o melhor argumento, ele é sustentado pela melhor atitude. E o melhor argumento também pode ser desacreditado pela pior atitude. Então não importa, na verdade, o que nós falamos. O que importa é o que vivemos. Porque o que vivemos dá crédito ao que falamos. Vocês podem entender isso? Então não adianta questionar se eu não vivo algo diferente. E eu tenho questionado muito nesses dias, muitas coisas. E o Senhor tem falado comigo, Franco, mas o que você tem feito de diferença? O que você tem carregado para fazer a diferença onde você anda? E eu tenho me policiado para entender como eu posso fazer a diferença. Mas eu entendi uma coisa, o governo está na mão dele. Fica mais fácil assim. Eu não preciso brigar, eu preciso só ser o que eu acredito. Aleluia. Entendeu? Então vamos começar por esse ângulo. Tudo o que precisamos fazer é ser o que nós acreditamos. Tudo fica mais fácil assim. Nós não precisamos apontar, nós precisamos ser. Amém. Fica mais fácil. Mas o caldo aqui vai engrossar. Vamos lá. O governo dele, mas no versículo 2 diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. A palavra conhecer, ele percebe, ele está olhando, ele está observando, ele está o tempo todo olhando para mim. É isso. Deus está olhando para mim. E ele fala que ele conhece as minhas obras. Ele conhece as minhas obras. E ele conhece o meu labor. Ele conhece a maneira como que eu faço as coisas. E a palavra labor aqui, a ideia das obras, não é uma coisa boa. A gente pensa nesse texto uma coisa boa. Eu conheço as tuas obras. E de verdade, se você olhar esse texto aqui, é o texto, a primeira parte. Olha só, vamos ler de novo aqui. Vê se você não queria, se você fosse pastor, se coloca no lugar de um pastor e pensa se você não gostaria desse obreiro na sua igreja. Olha só. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Pensa nisso. E que não pode suportar homens maus. Olha que lindo. E que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome. Uau! E não te deixastes esmorecer. Cara, pensa numa coisa maravilhosa, um obreiro assim. O cara gosta de trabalhar, que não se esmorece de jeito nenhum, é fervoroso. Além disso, ele é um cara que conhece as Escrituras e luta por ela. Pensa, é o cara certo. Chegou, consagra logo pastor. É ou não é? Porque é um cara que todo mundo gostaria. Até uma mulher. Se Deus falasse a respeito de um homem assim, que ela está solteira, e ela ouve falar que Deus acha isso de um homem, é um trabalhador, um cara fiel, um cara bom, que repudia o que é mal, um homem justo, que não desiste de nada, persevera, insiste. A mulher fala assim, é meu, esse é meu, larga que é meu. Porque realmente você olha para uma situação dessa e fala assim, cara, esse cara é demais. E a gente vai olhar esse texto, ele vai falar... Primeira coisa, o seu labor, a palavra aqui, labor, na verdade, apesar de parecer uma coisa boa, na verdade tem a ver com alguém que bate no peito com aflição, alguém que intensifica o trabalho, unido ao aborrecimento. Jesus usa essa mesma palavra lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, onde ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados. Essa palavra cansado é a mesma palavra de labor. Jesus falou assim, eu tenho algo para você muito melhor do que ficar trabalhando.
existe algo muito melhor. Ele falou assim, eu conheço que você é um cara trabalhador, é o que Jesus está falando, eu sei que você trabalha na obra. E a primeira coisa que a gente vai pensar é que a gente precisa de gente que trabalha na obra. Mas eu tenho aprendido na minha caminhada com o Senhor, que as igrejas já fazem isso há muito tempo. Todo mundo gosta muito de trabalhar, mostrar serviço. Sabe qual é o meu maior desafio? É só fazer o que Ele mandar. Porque quando a gente vê a necessidade, e eu vou dizer uma coisa para você, Jesus ensinou isso para Judas. Judas recriminou porque aquela mulher jogou aquele perfume precioso nos pés dele. E ele falou assim, Jesus, você não está enxergando o que há necessidade. A necessidade, Jesus, essa mulher fez uma loucura. Ela pegou o que era precioso e deixou a necessidade de lado. E Jesus falou o que para ela? Os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Preste atenção, sempre haverá necessidades. E se a gente andar por necessidade, a gente nunca vai cumprir o nosso propósito. Vocês estão entendendo? Amém? Não? Amém. Então, quando eu olho para esse texto, eu fico desafiado a entender o que eu preciso fazer. Vamos trabalhar? Vamos. A gente precisava capinar, meu pai foi usado por Deus como um anjo subidor de água, de árvores. Foi, eu tive que capinar aqui, era isso que eu tinha que fazer. Eu pensei comigo, essa semana eu vou passar orando para receber de Deus a revelação, para pregar. Mas eu só consegui trabalhar, e chegava de noite assim, me dá um Dorflex, Simone. Eu não consegui orar, não consegui fazer nada, mas sabe o que era que eu tinha que fazer? Eu tinha que capinar, eu tinha que pintar a parede, eu tinha que limpar. Esse era o trabalho dessa semana. E se a gente entender que o trabalho que Deus quer para a gente é o que a gente está fazendo, a gente vai ser feliz. Entende? A gente não precisa ser uma coisa que alguém diz que a gente tem que ser. A gente precisa ser o que Ele quer. E para isso a gente precisa perguntar para Ele. Amém? E Ele fala, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor. E eu conheço a tua perseverança. A perseverança aqui é uma característica boa, de alguém que não se desvia do propósito, alguém que continua, alguém que permanece, persevera. E ele fala mais, olha, eu conheço que você não pode suportar homens maus. Você pôs à prova os homens maus, e você não se deixa esmorecer nunca. É um cara que está firme, fazendo sempre. Não importa o que aconteça, ele está ali fazendo. Eu lembro que quando a gente começou o Obed-Edom, a gente ficava, às vezes, no começo eram 30 horas. Eu lembro do Juninho ficar 6 horas, 7 horas tocando, 14 horas. O Juliano, muitas vezes, eu dormia de um lado e o Juliano de outro, porque a gente não aguentava ficar em pé, né, Juliano? A gente ficava ali, Deus me deu o privilégio de conhecer pessoas que não desistem. Então não chegava a banda, porque eram 30 horas seguidas de adoração, e não chegava a banda. O Tiagão também, muitas vezes, ali cobriu furo também da galera. A gente ficava ali. É muito bom perseverança. Mas sabe de uma coisa? Tudo isso é fantástico. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. As meninas que não são casadas aí, eu vou propor algo para vocês. Eu vou arranjar um marido para vocês. Um cara gato, bonito. Cara especial. Eu vou arranjar para você também. Você quer? Então, ouve primeiro. Ouve primeiro. E ele vai ser um cara trabalhador. Ele vai gostar de trabalhar. Significa que você vai poder gastar um pouquinho mais.
É bom isso, não? É bom, gente. Ele vai trabalhar. E ele nunca vai desistir. Você, às vezes, vai querer desistir. Ele falou assim, não, vamos continuar. Certo? Ele vai ser um cara que não vai aceitar coisa errada na sua casa. Mesmo que você queira, não, isso está errado, não pode. Ele vai trabalhar muito, ser fiel, tudo direitinho. Mas ele não vai te amar. Vocês querem? Eu vou liberar essa unção agora. Querem, não? E você acha que Jesus quer isso? Porque ele fala, vocês trabalham para mim, vocês perseveram, vocês fazem tudo por mim, mas vocês não me amam como vocês amavam no começo. Sabe, esse texto é um texto pesadíssimo. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Eu lembrei do Cântico dos Cânticos. Se você for abrir a palavra do Senhor, depois você pode ler em casa, no capítulo 1, versículo 2, a esposa declara assim, veja, sinta a paixão dessa esposa, da Sulamita aqui. Olha o que ela diz, né? Tinha que ter até calma aí. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti. Arremesse-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Dá para sentir quanta paixão? Ela está apaixonada. Ela está desejosa do rei. E quando a gente vai se casar, antes de se casar, eu me lembro que eu sentava com a Simone e eu tentava mostrar para ela como que era bom ela escolher se casar comigo. Como que era fantástico, né? Mas depois que se passaram os anos, eu tive que muitas vezes voltar à prática do amor. Porque durante a caminhada, você acaba fazendo as coisas no automático. E a mulher não quer que alguém pague as contas para ela. A mulher quer que alguém a ame e pague as contas para ela. Entende isso? Eu tive que voltar. Eu tive que voltar várias vezes. E a Sulamita começa assim, apaixonada. Ai, o beijo. Que lindo. Apaixonadíssima. Mas começa a caminhada. Eu me lembro quando a primeira vez que eu ouvi, eu era bem pequenininho, lá em Brasília, e foi um casal de missionários. Eu já tinha entregue minha vida ao Senhor Jesus, mas eu não sabia que eu tinha que fazer isso de uma forma pública. E quando aquele casal de missionários cantou uma musiquinha para as crianças, eu acho que era uma EBF, lá em Brasília, ele cantou aquela musiquinha assim, quero ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho, quero trabalhar em sua obra, usa-me, pois, Senhor. Quando ela cantou essa canção, cara, eu falei assim, é isso que eu quero ser na minha vida. E eu fui chorando assim, quero ser. Cara, eu fiquei apaixonado pela ideia de gastar a minha vida para ele. Mas os anos vão passando, e eu comecei a dar para ele, mas eu tive que voltar muitas vezes e reafirmar aquilo que eu acreditava muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes, muitas e muitas vezes, muitas e muitas vezes. Eu preciso fazer esse caminho de voltar muitas e muitas vezes. E quando eu olho para a Sunamita, eu entendo isso, porque logo depois, no capítulo 2, versículo 10,
o esposo dá uma chamada. Olha o que ele diz. O esposo diz: levanta-te, levanta-te. Significa que agora ela não está mais: onde está você? Eu quero o beijo da sua boca. Agora ela está meio apagada. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Ele chama ela: levanta-te, agora vem ao meu encontro. Ela, no primeiro, estava procurando ele. E ele então a chama para as recâmaras e ela fala: eu vou. Ela queria ir. Mas nesse segundo momento, o Senhor, através desse texto, está dizendo para a gente que muitas vezes isso vai acontecer. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. E olha só, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Ele falou: filha, você está deitada, você está dormindo, mas o inverno já passou, a estação mudou e você ainda está na estação passada. E ele continua dizendo assim, ó: apareceram flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Ele falou assim: olha, o que está acontecendo é que a estação mudou, as flores já estão nascendo, os pássaros já estão cantando, você não consegue perceber que tudo está diferente, mas você ainda está como se estivesse no inverno. No inverno você faz uma sopinha, no inverno você fica embaixo da coberta, no inverno você fica na cama. Mas quando chega o sol, quando chega as flores, quando os passarinhos cantam, é preciso levantar, é preciso guardar a coberta, é preciso andar e ir para adiante daquilo que Deus quer para você. E esse texto vai dizer, então, outra coisa: a figueira começou a dar os seus figos. Olha só, você precisa entender que existe coisa nova te esperando. Você precisa entender que os figos já estão nascendo. No inverno não tem figos, no inverno tem sopa. Cara, eu gosto de sopa, mas eu prefiro muito mais uma picanha. É ou não é verdade? Mas sopa é demais, mas tem o seu lugar. Só que ela não percebeu. Ela estava ainda na estação passada. E as vides em flor exalam o aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que anda pelas fendas dos penhascos. Você está escondida nas rochas encarpadas. Mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz doce e o teu rosto amável. Uau! Esse texto mostra justamente essa figura de alguém que um dia se apaixonou, mas as estações mudaram. Chegou o inverno, infelizmente, sempre chega o inverno. Na nossa caminhada com o Senhor, a gente vai caminhando, e existem momentos que a gente enxerga coisas que nos decepcionam, enxerga coisas que a gente não gosta, e aquilo vai tirando a gente, e a gente vai ficando meio para baixo, e isso é normal. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa, profeticamente, eu quero dizer para vocês que a estação mudou. Pode procurar o figo, porque você vai ter coisa nova para comer. Pode voltar a acreditar, porque as estações mudaram. Quando ele vira: tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor, ele continua falando assim: você precisa se arrepender e voltar às obras, à prática das obras. Preste atenção. Ele começa dizendo que conhece as suas obras, e agora ele fala sobre obras. Então significa que o que ele está falando sobre obras aqui, no final, não tem nada a ver com as obras iniciais. Quais eram as obras iniciais? Perseverança, persistência, fidelidade, lealdade, trabalho, labor, execução do serviço. Mas agora ele vira e fala assim: eu conheço essas obras, beleza,
Eu sei que você gosta de fazer isso, faz aí, continua fazendo. Mas eu tenho uma coisa contra você, que você abandonou o primeiro amor, mas também abandonou as obras do primeiro amor. As obras do primeiro amor não são igual às obras que ele conhecia. Não é uma questão de fazer. Não é mais uma questão de realizar. Não é uma questão de pressa. Eu tenho no meu coração um desejo de que o Porto seja um lugar onde as pessoas tenham voz. Um lugar onde as pessoas tenham a capacidade de dizer o que está dentro dela. Eu sei que é difícil esse ambiente, é um ambiente difícil, mas o meu desejo é construir um lugar onde as pessoas tenham voz, para que elas possam se encontrar e eu encontrar as coisas junto com elas, construir um lugar saudável. E isso é difícil, é muito difícil, mas eu sei que é possível. Entende isso? E quando eu olho para esse texto, eu entendo uma coisa: a pressa não faz parte disso. Não é o que a gente faz, mas é o que a gente é. Quando eu falei que eu ia dar um marido para vocês, que tinha tudo que um marido precisa ter, mas não tem amor, nenhuma das garotas aceitaram. Todo mundo repudiou a minha ação profética aqui. Porque o mais importante é o amor. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele falou que se eu der o meu corpo para ser queimado, eu virar um Marte. Teve uma época que o Diegão, ele sonhava com um negócio de morrer lá nos árabes lá. Você lembra disso, Diegão? Eu falava assim, esse cara é suicida. Ele quer morrer, né? E ele falava isso todo tempo. Ele está falando aqui que não adianta o Diegão ir para lá e morrer, se o Diegão não conhecer o amor. Não adianta falar em línguas dos anjos, nem em línguas de homens, se não tiver amor. Não adianta. Não adianta vender tudo que tem e dar aos pobres sem amor. O mais importante é o amor, porque o amor é a forma como que eu me relaciono com o outro. Não é fazer coisas certas, é fazer coisas certas porque você sente a coisa certa. O que Deus estava questionando não era o que eles faziam, mas era como eles sentiam ao fazer. Não é uma questão de ritual, cara. Se eu falar para você tem que passar tantas horas no seu quarto, e você fica lá no seu quarto tantas horas, talvez você não vai sentir o que eu vou sentir, porque o que Deus me pediu foi para passar tantas horas. Mas o que foi que Ele te pediu? Como que você funciona? Não é um ritual, não é a quantidade de dinheiro que você dá na igreja, ou para o pobre. Não é se você fala bem ou fala mal. As obras não são importantes. Ele falou, eu conheço as suas obras. Eu sei o que você faz. Sabe o que ele está falando assim? Cara, esquece o que você faz e se preocupa no que você é. Você precisa ser alguém que me ama. E ele fala, então você precisa descobrir onde você caiu. Quando foi que você deixou de ficar apaixonado por mim? Ou quando foi que ficou nesse lugar que te levou à condição que você está? Estou dando choque aqui. Xaramai. Dando choque mesmo. Preocupada comigo? A gente precisa entender que o amor é o que deve nutrir o nosso relacionamento com o Senhor. Então não importa se nós estamos ou não estamos fazendo o que os outros dizem. O que importa é se nós estamos conectados com o coração de Deus.
Porque se eu estiver conectado com o coração de Deus, eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. É simples. E aí como que funciona? Passo a passo. Você precisa e eu preciso aprender como que funciona isso. Eu preciso entender aonde eu caí, me arrepender e voltar às práticas das primeiras obras. Você pode ver que ele não fala, busque fazer o que você fazia. Ele fala, primeiro arrepende-te do que você, aonde você caiu. Não é uma questão nem de fazer do jeito que você fazia, mas é uma questão de descobrir o que Ele quer que você dê para Ele. Vocês estão entendendo? E quando eu pensei numa palavra para a gente começar o primeiro culto, eu falei, caramba, talvez essa não seja uma palavra motivacional para a gente construir o porto. E o Senhor falou comigo, não, é isso mesmo. O que eu quero nesse tempo para vocês é que vocês descubram esse amor. Que vocês descubram esse poder que motiva todas as ações. O inverno já passou. Os figos já estão nascendo. As rosas já estão nascendo. Os pássaros já estão cantando. Sai da fenda da rocha. Chegou a hora de você encontrar o Senhor. E se você veio aqui nessa noite, é isso que Deus tem para você. Deus está te chamando, sai do lugar onde você está. Sai do lugar onde você está. E descubra o que Ele quer que você faça. Amém? Não existe cartilha. Não existe cartilha. É passo a passo.